E aí, tudo bem? Quando que é necessária a profilaxia na meningite? Assunto cabeludo, assunto importantíssimo nas provas. A gente vai falar de meningoencefalites. Esse assunto é super importante, porque ele é frequente, a gente sempre tem questões de alguma forma nas provas diferentes. Então não dá para deixar de assistir essa aula, não dá para deixar de fazer questões desse assunto, porque querendo ou não, você vai ter que enfrentar questões desse assunto um pouquinho mais para frente, certo? Então eu vou dar algumas dicas aí, a gente vai falando durante a aula, mas a gente precisa começar por algum lugar. Então, vamos começar? Vamos, né? Trouxe aqui um meme para ajudar a gente a lembrar. Muitos não sabem, mas tem que saber algo. Mas, na verdade, alguns têm que saber algo, mas a mais comum é a meningite viral. O que isso quer dizer? A meningite mais frequente é a meningite viral. Isso é muito importante. São as infecções mais frequentes. As infecções virais no sistema nervoso central. Muito mais frequente do que as infecções causadas por bactéria. Ah, mas a bactéria é muito mais grave. Ó, a meningite por meningococo, a meningite por pneumococo. Ah, que gravidade, morre. Pois é, mas a viral é a mais frequente. A viral pode ser grave, mas em geral as infecções virais não são graves. E ufa, que bom que é assim, né? Porque na prova vocês vão se preocupar com infecção viral de um tipo de vírus específico, que é o vírus da herpes. Mas quando eu falo de infecções virais, o principal causador não é o vírus da herpes. O principal causador é o enterovírus. Enterovírus, aquele que faz uma gripinha, aquele que faz às vezes uma diarreia associada. E aí esse enterovírus, a maioria deles nem identificados são. Por quê? Porque a gente não sai pedindo. A evolução ela é boa, a evolução ela é benigna. É uma doença que é autolimitada. E se a evolução é benigna, tá lindo, tá legal. Geralmente eu vou ter um quadro de uma infecção de via aérea superior prévio, e depois disso, o pacientinho, muitas vezes uma criança, um adulto jovem, eles que têm mais infecções virais, eles vão ter uma cefaleia forte, com náusea, com vômito, e a gente faz lá o líquor de avaliação e vai vir um padrão, um perfil viral. Não é esse tipo de infecção que me preocupa. Não é esse tipo de infecção que cai na prova. Quando a gente está falando de vírus, o que cai na prova são as meningoencefalites herpéticas. Essas sim, essas são graves. Por quê? Porque a meningoencefalite herpética, eu não tenho tempo de ficar esperando o resultado do exame para mostrar que é herpes vírus. É um quadro grave, é um quadro rápido. E aqui sim a gente tem que estar atento. Por quê? A prova vai te cobrar isso. Suspeitou de meningoencefalite herpética? Tem que tratar. Professor, e quando é que a gente suspeita, então? Quando é que numa prova eu vou ver isso? Quando é que eu vou atrás de uma meningoencefalite herpética? Primeira coisa é um rebaixamento do nível de consciência, que geralmente ele é agudo. Ou uma mudança de comportamento. Isso é uma coisa que é muito interessante. Toda vez que a gente fala em meningoencefalite e uma lesão disseminada, vai ter alguma mudança de comportamento. Ou uma agitação, ou uma sonolência, mas o paciente saiu do perfil normal. E geralmente, quando eu estou pensando em meningoencefalite herpética, isso vai ser rápido, não rápido em minutos. Rápido, às vezes em um dia, em 2 dias, em 3 dias, não vai ser 1 mês, 2 meses, como seria numa tuberculose, como seria numa criptococose. Então aqui é uma meningoencefalite aguda. Só que esse agudo o paciente vai cada vez rebaixando mais. E aí ela é muito mais comum de causar alteração mais grave em pacientes mais velhos, em pacientes idosos. Enquanto a meningite viral, causada pelo enterovírus, é mais comum no paciente jovem, é mais comum no paciente adulto jovem, na criança, a meningoencefalite herpética, que é outro tipo de vírus, ela é mais comum em idosos. E aí isso vai ser um problemão, né? O paciente nem sempre ele vai fazer febre, a tomo de crânio geralmente é normal, porque esse paciente eu não consigo ver lesão de meningoencefalite numa tomografia. E, além disso, eu não vou ter distúrbio hidroeletrolítico. Então, qual é o macete? Quando é que a gente suspeita? Um paciente idoso que chega com um rebaixamento do nível de consciência agudo, de poucas horas ou poucos dias, e que tenha na ausência de alteração eletrólito, que tenha um perfil glicórico para meningite viral, claro, mas que não tenha alteração na tomografia. Nesse caso, suspeitou de meningite herpética, de meningoencefalite herpética, trata. Então, na suspeita, eu começo o tratamento empírico imediatamente, porque esse paciente ele vai morrer, ou ele vai rebaixar, ou ele vai para o tubo, ele não vai sair por conta de uma meningite herpética. Então, numa situação dessas, a gente não espera, e essa informação é importante para a tua prova. Pensou em meningoencefalite ou meningite herpética? Não espera. Começa a tratar. Por quê? Porque seu paciente pode morrer. Bom, então o que eu espero no diagnóstico de uma meningoencefalite herpética? Uma imagem suspeita na ressonância e não na tomografia, e eu posso fazer um PCR para herpes no líquido cérebro-espinhal, no líquor. E aí o que eu vou ver? Se eu estou pensando, eu já começo a tratar. Tratamento é com aciclovir nesse caso, dose alta. A gente usa de 10 a 12 miligramas por quilo por dose na veia, de 8 em 8 horas, né, por 2 a 3 semanas de tratamento. E o que eu espero encontrar? Na ressonância, a gente tem um padrão de hipersinal, né, próximo aqui a terceiro ventrículo e lobo temporal, a gente vai ter um hipersinal em T2 que vai chamar bastante atenção. Então, o que você precisa guardar de vírus? Primeiro, que as infecções virais do sistema nervoso central quase sempre são autolimitadas, vão resolver sozinhas. Tem um tipo de lesão, essa a gente não pode esperar. Nessa, a gente
vai ficar assustado mesmo, porque essa mata, e nessa, antes de eu ter o resultado do PCR, que demora, antes de eu conseguir fazer ressonância, que demora, eu já vou entrar com tratamento empírico para não perder tempo. Combinado? Tranquilo? Então vamos seguir. Bom, olha aí, a gente se assusta com elas. Agora sim, olha que cara de assustado, olha do meu amigo aqui. Meningite bacteriana. Meningite bacteriana assusta muito. É, assusta mesmo, eu sei. E assusta porque pode matar rápido. E aí, professor, quando a gente pensa em meningite bacteriana, qual é a sequência mais lógica do que eu tenho que fazer? Então, primeiro, para a gente pensar em meningite bacteriana, eu trouxe aqui uma fila de dados para a gente lembrar as faixas etárias mais comuns das meningites bacterianas com cada perfil de bactéria. Então, se eu pego do lado de cá, ó, os pequenininhos, principalmente os bem pequenininhos, o bebezinho não está aqui, tá criança, mas seriam bem pequenininhos, abaixo de 3 meses e principalmente abaixo de 1 mês, as bactérias que estão lá no canal vaginal, elas vão fazer meningite. Então, o Streptococcus palatis e a Escherichia coli, que são bactérias frequentemente associadas ao canal vaginal no momento do parto, elas frequentemente vão fazer meningite em pequeninos, abaixo de 1 mês de idade. Mas além dessas duas, a gente tem a Listeria. E a Listeria é uma bactéria muito interessante, porque ela fica nos extremos de idade. Ela fica aqui nos pequenininhos e ela fica lá no outro extremo. Olha lá. De cá, tá os vovôs e as vovós. Mas, na verdade, acima de 50 anos, não precisa nem ser vovô e vovó ainda. Acima de 50 anos, a Listeria ela passa a aparecer de novo. Então, se eu tiver recém-nascido abaixo de 3 meses, principalmente abaixo de 1 mês, e se eu tiver adultos acima de 50 anos, a gente tem que lembrar de fazer a cobertura da Listeria. Professor, por que a Listeria é importante na cobertura? Porque a Listeria não morre com ceftriaxona. Quando a gente faz ceftriaxona, a gente trata lá o meningococo, a gente trata lá o pneumococo, mas a gente não trata a Listeria. A Listeria, ela não morre com penicilina cristalina, a Listeria só morre com ampicilina. Então, na prova, nas questões, se eu tiver um paciente com mais de 50 anos, ou com menos de 1 mês, com suspeita de meningite, lembra de fazer a cobertura da Listeria, ou seja, tem que entrar ampicilina aqui para tratar a Listeria. E no resto? O resto é muito parecido. Então, se eu pego o adulto normal e a criança acima de 2 anos, principalmente, quem é mais causador de infecção? O pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, e o meningococo, Neisseria meningitidis. Esses são os dois principais causadores de meningite de uma maneira geral. Lá no paciente idoso, o Streptopneumoniae e a Neisseria meningitidis ainda estão lá. Professor, quem causa mais infecção? É o pneumococo ou é o meningococo? Desde 2022 para cá, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que a Neisseria meningitidis tem sido mais frequente do que o pneumococo. Eles vão intercalando. E o que é importante é você entender que no perfil, na maioria das pessoas, são essas duas bactérias que eu tenho que cobrir. Professor, e o Haemophilus influenza? Que está aqui, ó, nessa lista, de 2 a 50 anos de idade, está lá o Haemophilus. O Haemophilus é cada vez menos frequente. Por quê? Porque a gente vacina as crianças já há mais de 20 anos, 30 anos quase, para a vacina HIV, que é Haemophilus influenza B, que é o principal causador. Então, cada vez eu vejo menos meningites por Haemophilus influenza, principalmente em pacientes jovens, né? Mas o pneumococo e a Neisseria meningitidis, Streptopneumoniae e meningococo, eles sim são os causadores principais das meningites de uma maneira geral. Fácil? Podemos seguir? Então eu estou marcando os pontos que são mais importantes. Mas se eu estou falando em meningite, nós estamos pensando então em duas principais bactérias. Onde que elas são mais prevalentes? Como é que isso aparece em prova para vocês? Então se eu estou falando em Neisseria meningitidis, que é o meningococo, olha aqui uma foto ampliada dele, bonito, um desenho, né? Mostrando ali o diplococo gram-negativo. Então, se eu estou pensando em meningococo, em Neisseria meningitidis, é comum no adulto jovem, e ela tem algumas características. Ela tem um início muito rápido. Em algumas horas, o paciente já rebaixa e morre. Se a gente não fizer nada, ele morre rápido. Porque Neisseria meningitidis é assim, faz bastante petequia, faz instabilidade hemodinâmica, mas quer uma notícia boa? Já morre quase todo mundo com uma dose de antibiótico. Então, se eu começo a tratar no momento certo, o paciente não vai morrer, mas ele evolui muito rápido. E o outro causador? O nosso outro causador é o pneumococo. É o Streptopneumoniae. Então, se nós estamos falando do Streptopneumoniae, a gente lembra do idoso, a gente lembra dos pacientes que têm otite ou sinusite presente. E por quê? Porque pneumococo faz muita sinusite, faz muita otite, por solução de contiguidade, pode fazer uma meningite. HIV, os esplanectomizados, né, e TCE, fratura de base de crânio, faz muita fístula licórica e com muita frequência faz aqui, olha aqui os cocos gram-positivos. Esse é o Streptococcus pneumoniae ou pneumococo. Então esses são os dois principais causadores de infecção. Bom, então já falamos um monte de coisa e que legal. Mas tem mais coisa que eu preciso contar para vocês. Professor, eu fico perdido, tem tanta informação. O que é importante para a minha aula, para eu entender, para eu marcar durante a prova? Vamos lembrar? Vem aqui mais pertinho, vamos lembrar para eu te mostrar o que é importante. Vem cá. Meningite cai muito em prova. Então, se cai muito em prova, isso daqui, ó, que eu acabei de falar, é uma coisa que cai em prova. Principalmente o pneumococo. Principalmente onde ele é mais prevalente, onde eu tenho mais infecção. Eu tenho mais infecção lá no paciente que tem um trauma, um TCE, com uma fístula licórica, num paciente com otite, com sinusite. Como é que isso aparece em prova? Vai aparecer lá, paciente com uma sinusite crônica evolui com um quadro de meningite.
Qual tratamento é a bactéria mais frequente? Tem que lembrar do pneumococo como causa. Além disso, é importante saber diferenciar o líquor, saber diferenciar o líquido cérebro-espinhal. Quando que é bacteriana, quando que é viral. Isso é clássico. Já há 20 anos, há 30 anos, isso cai em provas e continua caindo. Além disso, é importante a gente saber a profilaxia da meningite. E essa é uma pergunta que sempre aparece. Quando é que a gente dá profilaxia? Quando é que não dá? Quem precisa de profilaxia? Então, esses pontos, quando eu estiver falando, precisa marcar, precisa fazer seu resumo, precisa ir atrás, porque isso vai despencar nessa prova quando a gente fala em meningites, quando a gente fala em meningoencefalites. E quando vocês forem treinar com questões, vocês vão ver quanta questão tem desse assunto. Tá bom? Vamos voltar lá. Bom, então já falei das duas principais bactérias causadoras de meningite. Mas o que eu espero de clínica num paciente que tenha meningite? Primeira coisa é que tem 3 sintomas que são muito frequentes. A febre, na meningite bacteriana, a dor de cabeça e a rigidez de nuca. Se a gente está falando em febre, dor de cabeça e rigidez de nuca, a gente precisa lembrar que é uma tríade muito frequente na meningite. Bom, todo paciente com meningite tem que ter as 3 coisas? Não. Mas se o paciente com suspeita de meningite não tiver nenhum desses sintomas, o valor preditivo negativo é muito alto. Ou seja, essa tríade ela me dá um valor preditivo negativo quando ela não existe. Por quê? É muito impossível, muito improvável que um paciente com meningite não tenha, meningite bacteriana, não tenha pelo menos um desses 3 sintomas. Então, eles são importantes aí para avaliar. Além disso, vou ter alteração de consciência, na maioria das vezes um torpor. O paciente chega confuso, chega sonolento, torporoso, né? Pode ter náuseas, pode ter vômitos, pode ter petequia e pode ter os sinais meníngeos. Então, o sinal meníngeo é uma coisa importante. Vez ou outra aparece em prova, não é sempre que aparece, mas é bom saber. E aí, tem um vídeo de um professor Durval, de 60 anos atrás, mas que ajuda a lembrar você, eu novinho ainda, mas que ajuda a lembrar você quais são esses sinais meníngeos. É importantíssimo que a gente saiba, é importantíssimo que você lembre quais são eles, porque eventualmente podem aparecer em prova aí. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Então a gente vai demonstrar um pouquinho os sinais meníngeos. Esses sinais meníngeos, eles são sempre um problema, porque geralmente eles caem em provas com o nome do médico ou da pessoa que descobriu o sinal meníngeo. E aí eles só falam e o aluno às vezes fica com dificuldade de entender. É importante lembrar que nem todo sinal meníngeo acontece só nas meningites. Eu tenho sinais meníngeos que também vão acontecer em hemorragias aracnoides, que vão acontecer em inflamações de nervo, por exemplo, do ciático, e isso pode positivar essas provas. Mas de uma maneira geral, na pesquisa de uma meningite, eu preciso fazer esses sinais, porque elas vão me mostrar, vão me demonstrar irritação meníngea. Então o primeiro sinal que a gente vai ver é o de rigidez de nuca, popularmente conhecido como prova de rigidez de nuca, mas que tem um nome, é o sinal de Levinson. Então nesse sinal, o Felipe está aqui, ele vai ajudar a gente. O que ele vai fazer, na verdade, para esse sinal, eu só vou demonstrar como seria. Eu vou colocar a mão por baixo da cabeça dele, e aí eu vou tentar dobrar a cabeça sobre o peito. O queixo vai até o peito. Não é movimento brusco. Nessa movimentação, se ele consegue fazer, a prova de Levinson é negativa. Se ele não consegue porque está duro, a prova de Levinson é positiva, ou seja, ele tem rigidez de nuca. Agora eu vou demonstrar o sinal de Brudzinski. É um nome feio, né? Brudzinski. Mas ele tem a ver, muito parecido com a rigidez de nuca, mas mostrando que existe uma inflamação em todo o eixo nervoso. Então, de novo, o Felipe vai me ajudar. Eu vou colocar a mão por baixo da cabeça e eu faço um movimento brusco. Se o sinal for negativo, não vai acontecer nada. Então, eu tento fazer uma flexão brusca e não acontece nada. Se a pessoa tiver sinal meníngeo, quando eu faço um movimento brusco, ele vai fazer um movimento antálgico com as pernas. Dessa maneira. Isso aí, Felipe. Então, nessa situação, eu tenho, por causa de uma inflamação em todo o neuroeixo, eu tenho uma flexão das pernas tentando aliviar a dor que acontece com defeito. Pois bem, agora a gente vai falar um pouquinho do sinal de Kernig. Nesse sinal meníngeo, a gente vai avaliar principalmente membros inferiores. Então, com o paciente deitado, o Felipe está me ajudando mais uma vez, a gente tem aqui uma flexão da coxa em 90 graus com o corpo e uma flexão da perna em 90 graus com a coxa. E eu vou fazer uma extensão dessa perna de uma maneira brusca. Então, o que eu vou fazer aqui é um estímulo para avaliar se o ciático ele tem algum tipo de inflamação. E, geralmente, nos sinais meníngeos, na meningite ele pode ter. Então, se a prova é negativa, quando eu faço a extensão rápida da perna, ele não tem dor nenhuma. Mas se a prova é positiva, na hora que eu faço essa extensão, ele vai ter um movimento contrário à dor, de novo lá em cima no pescoço, dessa maneira. Dessa maneira, a gente consegue aqui fazer uma avaliação não apenas de sinais meníngeos, mas de uma inflamação em ciático também. E isso, então, não é exclusivo das meningites, eu volto a falar, mas numa suspeita de meningite deve ser feito sempre. Agora, a gente vai falar um pouco de um sinal chamado sinal de Lazeg. Ele também é feito com os membros inferiores, onde eu vou pegar a perna e fazer uma flexão da perna. Quando o paciente tem algum sinal de inflamação no ciático ou de sinal meníngeo, ele vai ter uma dor contrária. Se ele não tiver, o sinal de Lazeg vai ser negativo. Então eu consigo levantar e eu não vou ter dor alguma na movimentação, nessa flexão da perna. Pelo contrário, se o sinal de Lazeg for positivo, quando eu levantar a perna, eu vou ter um sinal contrário de dor. E da mesma maneira, muitas vezes o pescoço ele vem para frente, dessa maneira. Então esse sinal ele também não está positivo somente nas meningites, mas na pesquisa de um sinal de meningite ele deve ser feito para poder avaliar irritação meníngea. Tá certo? Vamos voltar lá para a aula?
Muito bem, você já viu o vídeo, né? Opa, viu o vídeo dos sinais meningos. Então agora eu tenho uma pergunta muito direta. Professor, olha aqui a dor de cabeça na meningite. Professor, é obrigatório fazer tomografia sempre que a gente suspeita de meningite? Ah, porque na minha faculdade não podia puncionar sem fazer tomografia. Ah, eu já tenho um professor que falou que não tinha problema nenhum de puncionar. Então é preciso ou não? É obrigatório ou não é? Esse é outro ponto que às vezes a questão cobra, né? Então vocês vão ver que tem questões que vão aparecer desse jeito. Qual é o próximo passo? O que você faz? Faz a tomo, faz a punção licórica. E aí quando é que a gente tem que fazer tomografia? É sempre? Não, não é sempre. Mas a gente tem algumas situações onde a tomografia ela precisa mesmo ser feita. Então tomografia antes da punção. Quando é que a gente vai fazer? Primeiro, naquele paciente mais velho, idade acima de 60 anos. Paciente que está rebaixado, rebaixamento do nível de consciência, pode ser, por exemplo, uma hipertensão intracraniana, e se eu puncionar, eu posso herniar e matar o paciente. Paralisia facial também pode ser um sinal de acidente vascular cerebral já grave, disartria, alteração de linguagem, imunodeprimidos, porque podem ter tumores, doenças no sistema nervoso central anteriores, às vezes o paciente tem uma hidrocefalia, uma sequela, convulsão recente, alteração de visão, e papiloedema. O papiloedema é um sinal grave de edema intracraniano, isso contraindica a punção. Então, se é um paciente nessas situações, a tomografia ela é sempre importante para ser feita. Mas se é um paciente fora dessas situações, eu até posso puncionar o líquor numa meningite sem uma suspeita de meningite, sem fazer tomografia, né? Mas se está rebaixado, por exemplo, é uma das coisas que faz com que a gente faça a tomografia sempre que possível. Ô professor, mas me conta uma coisa, se eu não tenho uma tomografia para fazer, meu paciente está grave, eu não consigo fazer a punção naquela hora, e você falou que se eu esperar muito o paciente morre, e aí? A gente funciona ou não? Se você acha que tem risco de ter uma hipertensão intracraniana e não dá para fazer a tomo porque você não tem no seu serviço, tem que pedir, tem que colocar num sistema de triagem para mandar para outro lugar e vai demorar. Se você tiver urgência, não espera para tratar. E você acha que é uma meningite, inicia o tratamento e depois faz a tomo e faz o líquor e tira o tratamento mais para frente. Por quê? Porque se for meningite bacteriana, eu não perco, meu paciente não morre. Mas de uma forma ou de outra, a tomografia ela não é obrigatória para iniciar tratamento, se eu não consigo fazer. Então, se eu suspeito, inicio o tratamento para a gente ver. Lembra que a gente conversou que o diagnóstico era importante? Então, quando a gente fala de provas, e eu estou aqui para falar de provas, quando a gente fala de provas, duas coisas são cobradas em provas com relação ao diagnóstico. Primeiro, é a característica do líquor. Aumento de neutrófilos, aumento de linfócitos, a gente já vai ver isso. Mas tem uma coisa que, no caso clínico, ele já coloca, que é a bacterioscopia, o exame de Gram. Se é Gram positivo, se é Gram negativo, se é coco, se é bacilo, e isso cai em prova e é importante saber. Então, olha só, se eu estou falando em cocos Gram positivos, olha a imagem aqui. Nós temos cocos bem escuros, né? Um marcado forte, porque a membrana celular é grande da bactéria, né? Então a gente tem ali, na parede celular, bastante peptídeo glicano, por isso que ele é bem marcado. Então, se eu estou falando em cocos Gram positivos, geralmente é o Streptopneumoniae. Professor, sempre que for coco Gram positivo é Streptopneumoniae? Quase sempre. É lógico que existem vários cocos Gram positivos, mas no líquor, o que é mais comum sendo coco Gram positivo é o pneumococo, o Streptopneumoniae. Da mesma maneira, no líquor, o que é mais comum quando é diplococo Gram negativo é Neisseria meningitidis. Então, se você está fazendo uma questão e ele fala de uma punção de líquor e parece ser meningite bacteriana, e ele fala aqui na bacterioscopia, no Gram, veio diplococo Gram negativo, opa, para pensar em meningococo. Isso precisa saber. Tá dormindo? Acorda aí. Isso aqui precisa estar no teu resumo. Porque isso aqui aparece pra caramba em questões. Vocês vão ver, vocês vão fazer questões. Então tem que saber, diplococo Gram negativo geralmente é meningococo, e cocos Gram positivos geralmente é o pneumococo. Mas eu tenho outras bactérias. Se ele fala, por exemplo, que é coco bacilo, Gram negativo, geralmente é o Haemophilus influenza. E por último, se ele disser que é bacilo Gram positivo, geralmente é a Listeria meningitidis. Listeria e Haemophilus, muito pouco cobradas como bacterioscopias. Mas meningococo e pneumococo é muito cobrado. Precisa saber, precisa lembrar. Isso é importante e pode te ajudar muito numa prova. Bom, eu falei que eram duas coisas de diagnóstico. Nós falamos da bacterioscopia, mas o que mais cai é realmente a avaliação do diagnóstico. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? Se for o diagnóstico etiológico, eu posso usar, na punção do líquor, fazer o que a gente chama de quimiocitológico. Ele vai determinar qual é o perfil da infecção. Se é linfomono, se é polimorfo, e isso vai me ajudar. Se é proteína aumentada, se a tinta da China é positiva, se a baciloscopia é positiva, mas no líquor, eu também posso fazer a cultura do líquor. E aí eu vou ver o crescimento das bactérias, de fungos e de micobactérias. Em geral, quando eu tenho uma meningite bacteriana, a corrente sanguínea e ela faz disseminação hematogênica. Então é muito importante que numa meningite a gente faça a hemocultura também. Porque a hemocultura ela vai poder ver, por exemplo, uma meningococcemia, uma disseminação da infecção pela corrente sanguínea partindo ali do sistema nervoso central. Hoje em dia, a gente consegue fazer a tinta da China para o fungo, o PCR para herpes, para tuberculose, PCR para bactérias. Então a reação em cadeia de polimerase, ela entrou para tudo, ela faz diagnóstico etiológico de uma maneira bem legal. E claro, baciloscopia, teste rápido molecular de tuberculose, o ADA, que é a adenosina deaminase, ajuda
ajudam a gente a fechar diagnóstico na tuberculose. Então aqui tudo a gente pode pedir no LICOR de acordo com a necessidade. Mas o que aparece mesmo no LICOR e o que aparece mesmo nas provas é um exame com um caso clínico te mostrando qual é o exame e como é que está esse exame. Então, se eu estou pensando numa meningite bacteriana, o que eu espero? Eu espero que as células estejam muito aumentadas. Então, o que é isso? As células no LICOR geralmente são pouquinhas, 3 células, 4 células. Em geral, numa meningite bacteriana, isso aqui é acima de 500, 600, 1000 células ali naquele LICOR. Então, celularidade bem aumentada. Predomínio de neutrófilos. Então, nós estamos falando em polimorfonucleares. Esse é o predomínio que eu espero numa meningite bacteriana. E aí, lá no GRAM, ele vai me dizer se é GRAM positivo, negativo, se é coco-bacilo, se é bacilo, se é streptococo, o que é. Proteína vai estar aumentada, porque se eu tenho muita célula, eu tenho muita inflamação, a proteína aumentada. E bactéria come o quê? Glicose. Então, a glicose vai estar reduzida. E o ADA? Se é bactéria, não é tuberculose, não é micobactéria. O ADA aqui é normal e não tem nenhuma alteração. Professor, e se for uma viral? A celularidade aumenta, mas bem pouquinho, 100 células, 80, 120, muito menos do que na meningite bacteriana, que tem 1000. Né? Só que é fora do normal, porque o normal seriam 3, 4. Então nós temos aqui um aumento de células. Mas eu tenho um predomínio que não é de neutrófilo, é de linfócito. Vírus aumenta linfócito. Então eu vou ter um aumento de linfomononuclear, enquanto na bacteriana eu tenho de neutrófilo, polimorfonuclear. Então aqui nós temos linfócitos nos vírus, proteína pouco aumentada, glicose, vírus não come glicose, ela está normal, ADA normal também. E se nós estiver pensando, a gente vai pensando numa tuberculose, opa, é micobactéria, é um tipo de bactéria, só que é um tipo diferente, porque ela cresce devagarzinho, mas ela faz muita inflamação. Então a celularidade vai estar aumentada, lógico, está bem menos aumentada do que na bacteriana, mas está mais aumentada do que na viral. Apesar de ser um tipo de bactéria, ela tem um crescimento lento, o perfil vai ser de linfomono, como se fosse numa viral. Professor, mas então como é que eu não confundo a viral com a meningite por tuberculose? É que na meningite por tuberculose eu vou ter um monte de inflamação. E se eu tenho muita inflamação, olha a proteína como fica, muito aumentada. Então os maiores valores de proteína são na meningite por tuberculose muitas vezes. Glicose vai estar normal ou pouco reduzida, porque a micobactéria tem um crescimento lento, então não cai tanto a glicose. O ADA geralmente está aumentado, e se eu fizer a baciloscopia ou PCR de micobactérias, eles vão dar positivos. E a meningite fúngica, o principal fungo para o sistema nervoso central é o criptococo, Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatti. Então o criptococo faz a neurocripto, é uma infecção muito grave. E quando eu estou pensando em fungo, a celularidade aumenta mais do que na viral, parece vírus inicialmente, porque é linfomono, mas olha o tamanho da celularidade, é maior. E aí vai me chamar a atenção a proteína um pouco aumentada, não tanto quanto na tuberculose, o ADA vai ser normal, a glicose vai ser normal ou pouco reduzida, mas eu vou ter tinta da China positivo, que é um exame que eu uso uma tinta nanquim no líquor a fresco, e eu olho e vai ficar só a cápsula do fungo, que ela não é invadida pela tinta. Então a tinta da China ela ajuda a fazer o diagnóstico da meningite fúngica. Então fungo, TB e viral são todas linfomono, mas com padrão diferente, cada uma com uma peculiaridade, e isso é importante lembrar na hora do seu caso clínico. Melhorou? Ou não? Espero que sim, né? Isso aqui é clássico, isso aqui você não pode errar, não pode esquecer, porque isso cai em prova. Aliás, falando de assunto que cai em prova, tenho mais uma coisa para lembrar para vocês. Vamos lá? Assunto que aparece em prova. Estamos falando de uso de corticoide. Opa, professor, quando é que eu dou corticoide? Quando é que eu não dou? Meningite viral, meningite bacteriana. Qual tipo de meningite precisa de corticoide? Então isso aparece mesmo em prova. Então, primeira coisa, pensou em meningite bacteriana? Pensou, sequer pensou que pode ser bactéria, e você vai dar antibiótico no início da terapia antibiótico, antes da definição do agente, mesmo que você não tiver funcionado ainda, vai dar antibiótico, a gente faz o corticoide. Ele é principalmente por conta do pneumococo. Por quê, professor? Porque se eu der o antibiótico, o pneumococo pode piorar a inflamação no sistema nervoso central. E quando eu pioro naquele momento inicial, o paciente fica mais torporoso e ele vai para o tubo. E isso eu não quero. Então o corticoide ele funciona para melhorar essa resposta inflamatória. A gente faz uma meia horinha antes de iniciar o antibiótico, porque aí eu melhoro a resposta inflamatória e quando eu tratar a bactéria, eu não vou ter essa baita de piora de resposta. Além disso, na meningite por tuberculose, a gente também faz o corticoide. Aqui porque eu tenho muita inflamação. Lembra que nós falamos? Os maiores valores de proteína estão na meningite por tuberculose. Então, nos 2 primeiros meses de tratamento da meningite por tuberculose, são 12 no total. A gente trata 1 ano meningite por tuberculose. Mas nos 2 primeiros meses, a gente vai usar corticoide também para melhorar essa inflamação. Mas aqui é importantíssimo você lembrar que antes de começar o antibiótico, a gente precisa, se eu estou pensando em meningite bacteriana, a gente precisa fazer o corticoide antes. Isso cai em prova, hein? Tem que saber. Outras situações, hipertensão intracraniana, com desvio de linha média, paralisia de pares cranianos, sinal de aracnoidite, como quadros de algia torácica ou lombo sacral, tudo é sinal de hipertensão e o corticoide ele vai ajudar. Mas é isso aqui que não dá para esquecer. Combinado? Bom, falamos das meningites bacterianas, falamos das meningites virais. Todas elas são meningites agudas. Mas a gente tem
meningites crônicas. Posso ter tuberculose, criptococose, câncer, sarcoidose. Para essa aula de infectologia, o que nos importa é tuberculose e criptococose, como meningites crônicas, como problemas que podem levar a complicações maiores no sistema nervoso central. Então é das duas que nós vamos falar agora, para a gente lembrar o que é importante. Eu estou aqui, não é para falar de tudo, eu estou aqui para falar daquilo que cai em prova. Eu estou aqui para falar daquilo que é importante para você se preparar melhor. Então, vamos começar. Neurotuberculose. Meningoencefalite é a principal coisa que a neurotuberculose faz. Então, se nós estamos pensando em tuberculose, em sistema nervoso central, geralmente não é só uma meningite. Ela faz uma inflamação generalizada em todo o encéfalo. Por isso que a gente chama de meningoencefalite. Não é só uma meningite com alteração licórica. Então, o quadro mais comum é exatamente esse. É o paciente que vai fazer uma alteração de comportamento, e sempre que a gente fala em meningoencefalite, a gente tem alteração de comportamento. Lembra quando a gente falou lá no herpes? Meningoencefalite herpética. Muda o comportamento. Ou fica sonolento, ou fica agitado, fica mexendo. Na TB é igual. A diferença é que lá na meningoencefalite herpética é uma coisa aguda, de 1, 2 dias. Aqui é uma coisa arrastada, de semanas de história. Essa tuberculose pode fazer vasculite no sistema nervoso central, pode fazer convulsão, pode fazer hidrocefalia. Nem sempre eu vou ter febre, então a febre não é obrigatória, assim como também não é obrigatório a gente ter tuberculose pulmonar junto. Porque às vezes a bactéria da tuberculose entrou via pulmão há 20, 30 anos atrás, ficou lá, o corpo resolveu no pulmão, não fez nem infecção primária típica, mas ela ficou latente. E agora, por alguma razão, ela acordou, caiu na corrente sanguínea e veio para cá. Veio para o sistema nervoso central. Então, o que eu espero encontrar na tuberculose é isso, é um padrão de meningoencefalite. Muito raramente eu posso ter lesões como essa, de um tuberculoma, uma lesão focal causada por tuberculose. Mas não é comum. O que é comum é a meningoencefalite de uma maneira geral. Bom, falei que eram duas crônicas, então nós temos a neurocriptococose. Vocês vão ver que elas são muito parecidas nos sintomas. Quando eu estou falando em neurocriptococose, nós também estamos falando de uma meningoencefalite. É o quadro mais comum. Só que aqui, nós não temos o Mycobacterium tuberculosis causando infecção. Nós temos o Cryptococcus neoformans, em pessoas vivendo com HIV principalmente, e o Cryptococcus gat, né, em quem não é imunodeprimido pelo HIV. São infecções muito graves. Geralmente o paciente também vai fazer uma alteração comportamental, afinal uma meningoencefalite, com bastante dor de cabeça, e é essa a característica mais comum. Enquanto lá na tuberculose eu tenho uma alteração comportamental como a característica mais comum, aqui na cripto é muito mais comum a gente ter dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita cefaleia. Por que acontece a cefaleia? Por uma hipertensão intracraniana. Então o fungo, ele impede a reabsorção do líquor que é produzido, esse líquor fica acumulado lá no espaço licórico, e cada vez mais líquor é produzido e cada vez menos líquor é absorvido, e aí eu tenho mais líquor no mesmo espaço, começa a fazer hipertensão intracraniana. Chato, né? Porque essa hipertensão intracraniana, ela não vai resolver com corticoide, ela não vai resolver com redutor de líquor, ela só vai resolver com punção licórica para a gente tirar esse excesso de líquor. Lembra da tinta da China que a gente falou lá no exame laboratorial? É isso aqui, ó. Eu pego o líquor a fresco, ponho a tinta nanquim, que é a tinta do polvo, né? E aí eu vou ver tudo emendado, tudo escuro por ela. Mas eu vou ter uma parte, que é a parte da cápsula do fungo, que não aparece. Então, pensamos em neurocriptococose, né? Pensa em fazer tinta da China para avaliar. Lembra da cefaleia como uma característica importante. E, de novo, é uma meningite crônica, é uma meningoencefalite crônica. Opa, se a gente tem novidade, eu sempre estou aqui. E eu preciso lembrar de uma atualização, uma novidade que pode aparecer nas provas de vocês. Muito bem, qual que é a novidade que a gente tem? Nós estamos falando de tratamento, nós tivemos uma mudança no padrão de tratamento no Brasil nos últimos 2 anos aí. E por que teve essa mudança? Por conta de resistência de bactéria. E nós estamos falando de resistência do pneumococo, principalmente. Então, quando eu estou falando em tratamento empírico, quem eu quero cobrir? Na verdade, eu quero cobrir as bactérias mais frequentemente causadoras da meningite. Vai depender da idade do paciente, de acordo com aquela listinha que a gente pôs lá. Afinal, é tratamento empírico. Então, se eu estou pensando em uma criança com menos de 1 mês de idade, essa criança com menos de 1 mês de idade, quem a gente tem como causadora de infecção? Streptogalate, Escherichia coli, são bactérias do trato, né, vaginal ali, do canal vaginal, e a listéria. Lembra da listéria? Sim, dos nossos extremos de idade. Então eu vou dar ampicilina com cefotaxima ou aminoglicosídeo. Por que ampicilina? A ampicilina trata a listéria. Por que cefotaxima? Porque ela trata tanto o streptococo quanto a Escherichia coli. Lembrando que cefotaxima é uma cefalosporina de 3ª geração, como a ceftriaxona. Só que em crianças recém-nascidas a gente não usa ceftriaxona pelo risco de icterícia e de colestase relacionada à ceftriaxona. Então aqui ficaria com cefotaxima ou com aminoglicosídeo. Mas, se for uma pessoa, na grande parte das vezes, nós estamos falando aí de 50 anos, onde eu tenho Streptopneumoniae, Neisseria meningitidis como causadores, bom, se é Neisseria meningitidis, morre fácil com ceftriaxona, beleza. E se é pneumococo? Infelizmente, o pneumococo está evoluindo com resistência à ceftriaxona. Então a gente já tem 30, 40% dos pneumococos com resistência à ceftriaxona. E por causa disso, no Brasil, uma coisa que não acontecia, antes a gente dava só ceftriaxona nesses casos, mas já há uns 2 anos a gente tem feito a associação de vancomicina nesses casos. Por que a vanco, professor? E aí que está a atualização.
para tratar eventualmente um pneumococo, um streptopneumone, que esteja intermediário ou resistente à ceftriaxona. Se isso acontecer, ele não vai responder. Então, como é tratamento empírico, e eu não sei que bactéria que tem, eu vou entrar pela faixa etária com ceftriaxona e com vanco, e quando eu tiver a cultura, eu vejo qual a bactéria cresceu. Cresceu na Neisseria meningitidis, eu deixo só a ceftriaxona. Cresceu o pneumococo, identificou como pneumococo, eu vejo qual é o MIC. Tem MIC bom para ceftriaxona, posso usar a ceftriaxona, suspendo a vanco. Tem MIC ruim para ceftriaxona, mantenho a vanco para o tratamento apenas. Certo? Então essa é uma mudança, é uma atualização de tratamento, e as questões vão começar a cobrar isso de agora em diante. Então já em 2024 a gente tem questões que já orientam fazer vancomicina se eu estou pensando em pneumococo empiricamente. Presta atenção nisso, né? Mas se você for fazer questões antigas, nas antigas não tinha nada de vanco aí. Só lá nos Estados Unidos que era assim. Bom, e se for acima de 50 anos, quem entra? De novo a listéria. Se entra a listéria, eu preciso dar ampicilina sempre que eu estou pensando em listéria. Fácil, simples, tranquilo? É assim que a gente tem que lembrar. Bom, e o tratamento não bacteriano, na verdade, é para outras condições além das bactérias, né? Tuberculose, a gente faz RIP por 2 meses e depois RI por 10 meses, tempo total de tratamento de 12 meses. RIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, tambutol. RI, rifampicina, isoniazida. Então, nos 2 primeiros meses, os 4 tipos de medicamento. E depois, nos últimos 10 meses, completando 1 ano de tratamento, só rifampicina e isoniazida. Lembrando que aqui aumenta o tempo, né? Não é 6 meses, são 12 meses de tratamento. E corticoide, nos 2 primeiros meses, a gente já tinha falado nisso. Meningite herpética, a gente usa o aciclovir, 2 a 3 semanas. Na criptococose, a gente faz anfotericina com fluostosina na indução, e depois a gente faz fluconazol por longos períodos aí na supressão. Estamos quase acabando. Tá cansado já? Não cansa não. Sabe por quê? Porque agora nós vamos falar de um assunto que despenca em prova. Então arruma seu óculos, vê mais de perto, presta atenção. Isso aqui você tem que ver bem de pertinho. Isso aqui você tem que prestar bastante atenção. Nós estamos falando de profilaxia de meningites. Muito importante para a tua prova. Então o que a gente faz? Primeira coisa que você precisa saber. Todo mundo que tem meningite bacteriana tem que fazer profilaxia? Não. Então quem que tem que fazer? Bom, quem deve fazer são contactantes no mesmo domicílio, quem mora na mesma casa de uma pessoa com meningite. Contato prolongado em ambiente fechado, por exemplo, numa viagem de avião, qualquer contato por mais de 8 horas dentro de um avião. Menos que isso não precisaria. Profissionais de saúde, contato com secreções de orofaringe sem proteção. Isso é muito comum. Você está lá no seu hospital, no internato, ou você está lá no seu hospital e de repente chega um quadro de meningite. Todo mundo quer tomar remédio. Do guardinha que está lá na porta, a menina que fez a ficha, alguém que estava só passando pelo pronto-socorro na hora. Não. Isso cai em prova. Quem é que faz a profilaxia? Quem teve contato com secreção de orofaringe sem proteção. Por exemplo, quem foi lá entubar o paciente e não estava usando máscara. E não estava usando máscara cirúrgica, máscara de gotículas, porque se tiver também não tem problema. Quem estava aspirando o paciente sem proteção adequada. Então esse é o profissional de saúde que precisa fazer profilaxia. E quem estava dentro do mesmo ambiente, de uma maneira geral, não é problema, porque se você não mexeu com secreção, você não tem risco. Bom, além disso, o que eu vou usar? Então, vou fazer profilaxia, eu vou usar, se for Neisseria meningitidis, meningococo, eu vou usar ciprofloxacina em dose única, ou então rifampicina por 2 dias, de 12 em 12 horas, ou então ceftriaxona em dose única. Qualquer uma dessas possibilidades eu posso fazer para profilaxia de meningite por meningococo. Neisseria meningitidis, em quem? Neste grupo. Tem mais alguém que precisa fazer profilaxia? Tem. Hemófilos influenza, se eu tiver eventualmente alguém que mora na mesma casa que uma criança menor de 4 anos, e esse alguém tem meningite, aí a gente faz profilaxia. Por que isso, professor? Porque abaixo de 4 anos de idade a gente ainda não fez o ciclo completo da vacinação para o HIV. Então, estamos numa casa, tem 5 pessoas, o pai adoece com hemófilos influenza, e aquela criancinha tem menos de 4 anos de idade, mora ali junto, ela faz profilaxia. Com que? Rifampicina, de 12 em 12 horas, e aqui é por 4 dias. Então aqui é só rifampicina, mas não é para todo mundo. Professor, e pneumococo, não precisa fazer profilaxia? Não precisa. Professor, e Listeria monocytogenes, precisa? Não, quem precisa mesmo é Neisseria meningitidis, para poder ficar tranquilo. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Então se eu estou falando de profilaxia, eu preciso falar de vacina, né? A gente está falando das danadinhas da vacina, olha aqui a vacina de meningococo, né? A gente tem várias vacinas que protegem contra a meningite. Hemófilos, eu tenho a vacina de hemófilos, protege contra o hemófilos influenza, o HIV. Meningo C, meningo ACWY, ambas são gratuitas no PNI, né? A meningo ACWY no PNI hoje ela entra para adolescentes como reforço, a meningo C lá na primeira infância ainda, no primeiro ano de vida, pneumo 13, pneumo 23, pneumo 10, todas elas contra streptopneumone, lembrando que pneumo 13 no Brasil só para imunodeprimido, de graça, né? Pneumo 23, ela é feita principalmente em idosos ou pessoas com comorbidades, diabéticos, pessoas que vivem com HIV, e a pneumo 10 é a que está na rotina da vacinação das nossas criancinhas lá, desde o nosso Programa Nacional de Imunização. A gente tem uma vacina que é a meningo B, que protege contra a Neisseria meningitidis tipo B, essa não é gratuita, por isso que ela está de cor diferente, ela não está no PNI habitualmente.
Bom, faz parte da profilaxia. Preciso lembrar para vocês que a gente tem vacina contra os 2 tipos principais de bactéria que causam meningite. Legal, né? Bom, vamos ver como é que isso cai em prova? Vamos ver como é que isso aparece de uma maneira geral? Então vamos ver como é que isso cai em provas do Revalida. A gente tem questões de meningite de maneiras diferentes nas provas do Revalida, mas eu optei por trazer uma questão bem recente para poder mostrar um ponto da nossa aula. Olha aqui, uma questão de 2024. Uma mulher com 37 anos é levada pelos familiares a uma unidade de pronto atendimento devido ao rebaixamento do nível de consciência. Os familiares informam que ela já vinha se queixando de cefaleia frequente há alguns dias, além de dificuldades visuais e, mais recentemente, apresentou episódios de vômitos. Relatam que, de manhã, antes da consulta, ela havia se mostrado gradativamente sonolenta e pouco responsiva. Contam que a paciente faz tratamento irregular por HIV/AIDS, não sabendo informar a data da última consulta de acompanhamento da doença. Então, o que já chama atenção? É uma paciente jovem, que vive com HIV, que não trata legal o HIV, mas que tem uma mudança de comportamento. Ela ficou sonolenta, ela ficou rebaixada. Então, isso pode ser uma meningoencefalite, né? E aí a gente pode pensar em meningoencefalite herpética, a gente pode pensar em meningoencefalite por criptococose, a gente pode pensar em meningoencefalite por tuberculose. Por quê? Porque é um rebaixamento, uma mudança de comportamento, e depois foi ficando sonolência, sonolenta, e é pouco responsiva. E isso pode ter hipertensão intracraniana associada. E aí vamos continuar. Ao exame físico, ela não apresenta déficits focais, verificando expressão de 16/10, frequência de 48, frequência respiratória de 10, padrão regular. Constata-se ainda que a paciente apresenta edema de papila bilateralmente com escala de coma de Glasgow de 12. Então aquilo já me dá mais dicas de que ela está com hipertensão intracraniana. Vê, olha só, está hipertensa e ela está com um 48 de frequência cardíaca, bradicardíaca. Isso pode acontecer em várias situações, entre elas na hipertensão intracraniana. Tem uma frequência de 10, com padrão irregular, mas que ela tem edema de papila. Edema de papila, o papiledema é uma condição grave que indica infecção, que indica hipertensão intracraniana. Lembra das condições que justificavam a gente para avaliar o risco de hipertensão? O papiledema é uma delas, é muito grave. Está lá na aula, a gente falou das condições para a realização de tomografia de crânio antes de qualquer coisa. Então é importante a gente saber o que causou isso? Claro que é. É uma paciente que não está tratando o HIV. Mas o que ele vem perguntar? Considerando-se o caso descrito, a conduta inicial adequada é solicitar. Olha só. Parece até que assistiu a nossa aula. Então, é solicitar punção lombar? Punção lombar é importante. É importante a gente ver o líquor. Mas eu vou fazer um líquor logo de cara numa paciente que tem sinal de hipertensão intracraniana, ela pode fazer uma herniação pela hipertensão e morrer. Opa, então peraí, eu não vou sair funcionando. Eletroencefalograma até pode ser importante para eu ver onda cerebral, mas eu preciso ter uma situação de emergência, tem uma coisa que precisa ser vista antes com uma tomografia de crânio. Então essa é uma indicação de fazer tomo de crânio antes de fazer o líquor. Contagem de CD4, carga viral? Sim, é importante, mas o que está matando ela agora não é o HIV diretamente, é a hipertensão intracraniana. Então é muito importante a gente avaliar a cabeça e fazer a tomo antes de fazer a punção licórica. Parece difícil, mas quando você para pensar, é exatamente o que a gente falou na aula. Tem condições onde eu não vou fazer a punção licórica antes de fazer a tomografia. Então prestar bastante atenção, porque esse é um assunto que pode cair de diversas formas na prova do Revalida, e você vai estar preparado para todas elas. Tá bom? Grande abraço e até mais.